Olá, é um prazer participar da etapa municipal, junto com todos vocês, usuários, trabalhadores e gestores, da etapa municipal da Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Essa etapa municipal é extremamente importante, porque nós vamos discutir a importância da gestão do Sistema Único de Saúde, dos trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde, para os usuários do SUS, para o nosso sistema e a forma como nós formamos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde. Quem nós queremos no futuro cuidando da população? Qual é o perfil desse profissional? Essa e outras questões serão discutidas, então, nessa etapa municipal da 4ª Conferência Nacional de Educação na Saúde e Gestão do Trabalho. É importantíssimo que a gente possa fazer uma pausa para refletir sobre esses assuntos, porque todo o conteúdo das conferências devem compor os planos municipal, estadual e nacional de saúde, o que fará com que nós tenhamos apontado para o futuro as decisões tomadas agora e como nós queremos construir ou reconstruir a gestão do trabalho no Sistema Único de Saúde. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa tela para que a gente possa apresentar esse momento aqui de debate em que nós vamos pensar um pouco sobre a maneira como nós estamos atuando na gestão do trabalho. Eu tenho certeza que muitos de vocês lidam, né, no dia a dia com essas questões, muitos são gestores da saúde e muitos se veem em situações em que há questões muito delicadas que precisam ser discutidas, entre elas a forma de contratação desses profissionais, a realização de concursos públicos, a permanência ou não desses profissionais no município, e para isso a gente vai, então, falar um pouquinho sobre o histórico, né, da Conferência de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Começando pela primeira, que foi em 1986, que aconteceu exatamente no período em que uma das mais importantes conferências acontecia, que era a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi quem trouxe, basicamente, os subsídios para que o Sistema Único de Saúde, como política pública, pudesse constar num capítulo especial da Constituição, garantindo a saúde como direito e como dever do Estado. Mas não basta garantir na Constituição, é preciso que a gente crie todo um arcabouço para que esse sistema possa funcionar. E não há como um sistema funcionar sem que aquele que realiza as ações desse sistema, que são seus trabalhadores e também os gestores da saúde, possam estar em sintonia com aquilo que está sendo debatido. E para que a gente possa ter uma política pública que tem como princípios basilares a integralidade, o acesso universal e a equidade, é necessário que a gente discuta a formação para esse Sistema Único de Saúde. Então, nesse intuito foi que a primeira Conferência Nacional discutiu a política de recursos humanos rumo à reforma sanitária. Reforma sanitária essa que acabou se consolidando ali na 8ª Conferência Nacional de Saúde e no Sistema Único de Saúde como direito. Em 93, nós tivemos a segunda conferência que discutiu os desafios éticos para as necessidades do setor saúde, né? Então, era preciso pensar qual o perfil do profissional que atua no Sistema Único de Saúde, de que maneira nós precisamos ter esse profissional ligado e permanente nos municípios para que ele possa criar vínculos com a população, ou será que isso não era necessário? Né? Será que a gente poderia manter o Sistema Único de Saúde tal como anteriormente, em que o profissional via basicamente o atendimento à população como uma forma de auferir lucros, né? A saúde era muito mais vista como mercadoria e grandes conglomerados, grandes empresas, grandes setores que lucravam com os serviços de saúde, ou nós teríamos que ver o SUS como uma política pública que garantiria o direito à população de ser devidamente atendida. A terceira conferência, que foi em 2006, que falou sobre os trabalhadores da saúde, a saúde de todos os brasileiros, discutindo práticas de trabalho, de gestão, de formação e principalmente de participação. Aliás, participação essa que é retomada agora em 2024 com o tema Democracia, Trabalho e Educação na Saúde. Democracia se faz com participação efetiva, democracia se faz com as diversas, né,
representações da sociedade dentro do Sistema Único de Saúde. Isso foi, inclusive, garantido através de leis orgânicas que dizem que o SUS tem como uma de suas instâncias de deliberação as conferências de saúde e os conselhos. E nessas instâncias de deliberação, nós temos a participação de usuários, trabalhadores e gestores. Então, nós tivemos agora, na história recente do nosso país, um momento muito grave, que foi um ataque, né, à democracia, principalmente nos atos que culminaram no dia 8 de janeiro com ataques ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, que são representantes, né, das nossas instituições e do Estado Democrático de Direito. Então, é importantíssimo nós refletirmos sobre isso e refletirmos sobre a importância da garantia da democracia em todos os espaços do nosso país, e não seria diferente, né, dentro de uma política pública tão importante como o Sistema Único de Saúde. E para isso a gente precisa entender o que garante, né, o nosso sistema funcionando. O que garante o SUS como política pública são políticas sociais e econômicas, ou seja, a gente precisa garantir que ele seja debatido, precisamos garantir que as suas linhas gerais sejam garantidas em outras instâncias para além da própria saúde, porque saúde ela é um conjunto de determinantes sociais, além, né, da ausência de doença, também as questões relacionadas à moradia, a acesso ao trabalho, a posse da terra, a alimentação, a educação. Então, essas políticas sociais, elas são transversais à garantia de saúde da população. E, além disso, financiamento. Não é possível garantir políticas públicas sem financiamento. E muito, muito mais importante, e eu diria definidora de todas as outras políticas, nós temos a participação social. Sem que a população participe, sem que cobre e sem que ela esteja atenta a esses princípios basilares, muito provavelmente a gente não tem a possibilidade de manter o Sistema Único de Saúde da forma como ele foi idealizado. Por isso é preciso estarmos atentos e fortes e compreendermos, né, que o SUS é uma política que foi conquistada. Ele não foi algo determinado por um governante, não houve uma decisão sábia de alguém que falou, a partir de hoje vou garantir saúde pública para todos. Não, ele foi uma conquista de parte importante da população, né, de usuários do Sistema Único de Saúde, principalmente usuários da saúde mental, que naquele momento ali da 8ª Conferência Nacional de Saúde discutiam, inclusive, o direito ao cuidado em liberdade. Então, esses usuários foram fundamentais para que a gente pudesse, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, lutar pelo direito à saúde e garanti-lo lá em 1988 na nossa Constituição. E é importante nos lembrarmos que não é algo que está dado, né? Não é porque foi garantido na Constituição que nós não precisamos continuar na luta para que ele possa ser mantido com financiamento adequado e com participação realmente democrática de todas as instâncias. Importante nos lembrarmos, então, que o Sistema Único de Saúde vem sofrendo ataques, e esses ataques se consolidaram, inclusive, no golpe, né, de 2016, né, que aconteceu com o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, que exatamente permitiu, com a saída dela, que várias questões que estavam sendo debatidas no Congresso Nacional pudessem avançar. Entre elas, a Emenda Constitucional 95, que aprovou o teto de gastos, né, do nosso país, congelando esse teto de gastos pelos seguintes 20 anos à frente. E o que isso significa, né, para nós que defendemos o Sistema Único de Saúde? Significa que nós teremos o envelhecimento da população, o crescimento dessa população, e que com esse envelhecimento, novas tecnologias deverão ser utilizadas para o cuidado da saúde dessas pessoas, e nós sabemos que tecnologias custam caro, e sem investimentos novos no Sistema Único de Saúde, nós teríamos uma defasagem de pelo menos 20 anos no cuidado a essas pessoas. Além disso, nós precisamos nos lembrar que a população em crescimento também irá demandar um maior número, né, uma quantidade maior de recursos para que a gente possa cuidar dessa população. Então, aprovar esse teto de gastos foi mais ou menos como dizer o seguinte: saúde não é prioridade no nosso país, então a gente pode desfinanciar esse setor. Foi isso que aconteceu com a Emenda Constitucional 95.
esse desfinanciamento do SUS com teto de gastos, desestrutura políticas públicas extremamente importantes para nós, como a de atenção básica, de saúde mental, de formação e de gestão do trabalho. Nós vimos num crescendo, né, nesse processo de garantia de saúde adequada para a população a partir ali do seu território, com a atenção básica. Com essa mudança no financiamento, houve uma desestruturação de grande parte dessas equipes que atuavam na estratégia saúde da família e um reinvestimento em políticas de atenção manicomial, que garantiriam a clausura, a prisão das pessoas em sofrimento mental, diferente daquilo que havia sido proposto anteriormente, que era cuidado em liberdade. Além disso, como vínhamos num processo ascendente de formação da gestão do trabalho, houve um incentivo à formação através das universidades privadas, que muitas vezes não visam a formação para o Sistema Único de Saúde, mas apenas lucro, né, com a educação, tratando a educação como mercadoria, bem como a saúde como mercadoria. Além disso, também nesse período nós tivemos as contrarreformas tributária, trabalhistas, previdenciária, retirando direitos essenciais conquistados com muita luta e negociação. Haja vista que nós tivemos, com a reforma trabalhista, uma proposta de que haveriam mais postos de emprego, que a flexibilização iria garantir que as pessoas pudessem ter mais acesso ao trabalho, o que não se concretizou na prática. Nós tivemos um aumento no índice de desempregos, e essa flexibilização precarizou as relações de trabalho com o que a gente chama de uberização. E aí, quando a gente fala em uberização, não é simplesmente dos motoristas por aplicativos. Nós estamos falando, por exemplo, que profissionais da saúde puderam ser contratados por cooperativas, a grande maioria delas falsas cooperativas de trabalho, que serviram como apenas intermediadores do processo de contratualização, retirando direitos sociais desses trabalhadores que, em tese, seriam cooperados, deveriam ter os mesmos direitos de todos os que faziam parte dessas cooperativas falsas. Então, a gente teve grandes ataques aos direitos trabalhistas que culminaram com desemprego, subempregos, né, muito baixos salários, desregulamentação do trabalho e essa precarização nessas relações. Então, a gente teve, basicamente, uma retirada aí de tudo que havia sido conquistado com a consolidação das leis trabalhistas, né, lá na era Getúlio Vargas. Então, a gente vê que, num panorama geral, nesse período, né, no período basicamente de Temer e Bolsonaro, a gente teve uma trajetória do desemprego num nível mais elevado, ao contrário do que havia sido prometido, né, aí pelas reformas que aconteceram. Outra questão também bastante importante foi um período em que a gente teve uma expansão da terceirização dos serviços de saúde, com entrada de organizações sociais, fundações, organizações de serviço social, e também nós tivemos grandes escândalos relacionados com essas terceirizações, alguns deles, né, aqui no nosso estado, envolvendo grandes hospitais, como o Hospital de Urgências de Goiás, o Hospital de Pirinópolis, os hospitais de Itumbiara, enfim, inúmeros casos de escândalos envolvendo essas empresas que terceirizavam a prestação de serviços para o Sistema Único de Saúde. Então, operações da Polícia Federal investigando fraudes, algumas cidades driblando, né, a lei de licitações, terceirizando a saúde e essas organizações sociais movimentando bilhões de reais. Dinheiro que, inclusive, não era aplicado na saúde da forma como deveria, mas que hoje garante contratos milionários para empresas do terceiro setor. Bom, aqui é para que a gente possa ter um panorama, né, da terceirização lá na cidade de São Paulo, mostrando para a gente que uma das primeiras cidades que começou com esse processo de terceirização, à época, de cada 10, 6 eram geridas pelo terceiro setor, quase 30% gerenciadas por uma empresa específica, e 12 subprefeituras da cidade com mais de 80% dos serviços terceirizados. São Paulo foi seguido pelo estado de Goiás, em seguida por Minas e depois pela Bahia, e hoje nós temos basicamente todos os estados com esse processo de privatização dos serviços de saúde que são prestados para os usuários do SUS. Mas na gestão do trabalho a gente teve também reflexos, né, de toda essa questão.
E aí a gente percebeu ausência ou insuficiência, na grande maioria dos municípios, de planos de carreira. Por que ausência ou insuficiência? Porque onde não havia um plano de carreira, havia um plano de carreira que não eram cumpridos na sua totalidade ou que garantiam direitos mínimos, né? Reposição, muitas vezes, apenas das perdas inflacionárias. Então, planos de carreira que realmente não visam o crescimento e a manutenção, a fixação desses trabalhadores nos seus municípios. Além disso, um dos grandes problemas que nós vivenciamos foi o dimensionamento da força de trabalho. Uma das categorias que mais sofreu com esse problema foi a categoria da enfermagem, né, que teve reduzido o número de profissionais atuando no setor, e esses profissionais, por sua vez, trabalhando com uma sobrecarga muito grande e tendo dificuldades no cuidado com os pacientes da forma como deveria acontecer em função dessa sobrecarga e desse número reduzido de trabalhadores. Além disso, nós não tivemos mais espaços de negociação coletiva garantidos. Grande parte das mesas de negociação foram desinstaladas, né, foram desmanchados na prática, e esse espaço de negociação que estava avançando não aconteceu mais. O estado de Goiás, inclusive, foi um dos estados em que isso aconteceu e ainda está mantido até o presente momento. Outra questão que nos chama a atenção desse período foi a falta, né, de segurança e proteção no trabalho. E isso ficou explícito principalmente com o período da pandemia, em que nós vimos em todas as unidades municipais ou estaduais grandes queixas de trabalhadores, né, de adoecimento e morte por falta de equipamentos de proteção individual e coletiva, e que precisaram, inclusive, da intervenção do Ministério Público do Trabalho, porque a pandemia explicitou as reais condições em que os trabalhadores da saúde atuavam. Outra questão que hoje nos chama muito a atenção é a saúde física e mental dos trabalhadores e trabalhadoras. No setor saúde, hoje, um dos problemas mais graves que nós temos acontecendo são os adoecimentos por problemas osteoarticulares e por problemas de saúde mental. A sobrecarga de trabalho, a falta de condição e de dignidade desses trabalhadores tem causado esse adoecimento, e a gente precisa pensar: quem são os trabalhadores que nós queremos cuidando da nossa população? Eles precisam ter condições adequadas para fazer o cuidado que é necessário, né, para a nossa população. Então, é preciso investir na saúde desses trabalhadores, no cuidado e proteção desses trabalhadores. E aí, a gente também percebeu que esse setor saúde é um ambiente onde ocorrem diversas violências, né? Assédio, discriminação, racismo, sexismo, misoginia, principalmente porque nós estamos falando de um setor em que, eminentemente, os profissionais que atuam são do sexo feminino. Outro problema, grande parte desses trabalhadores efetivos em qualquer desses espaços são trabalhadores que sofreram um processo de envelhecimento normal e que hoje sofrem com o etarismo. Com a entrada dessas organizações sociais, foi possível mesclar trabalhadores efetivos e seletistas, ou contratados, ou temporários, com trabalhadores mais jovens. Então, muitos desses servidores efetivos sofrem hoje com a questão do etarismo. Além disso, a questão do capacitismo e da desvalorização profissional. Então, a gente precisa pensar que é preciso abrir espaços no setor saúde para diversidade. Então, hoje nós temos pessoas com diferentes deficiências, mas que podem sim ser trabalhadores no setor saúde. Isso precisa ser repensado. Bom, na gestão do trabalho, ainda falando sobre essa questão dos escândalos e dos problemas, a gente tem aqui, né, Lagoa Santa, secretários de saúde exonerados após acusação de assédio moral. Hoje nós temos um canal de denúncias no Sindsaúde, além da própria ouvidoria do SUS e do Estado, que garante que a gente possa denunciar casos de assédio moral ou sexual, ou até mesmo eleitoral. Então, precisamos compreender que esses assédios são crimes e que não podem ser tolerados. Aqui, né, um dos problemas que a gente vivenciou aí no início da pandemia, que foi a questão da aprovação do piso nacional da enfermagem, aprovado de forma eleitoreira, inclusive, né, na época, pelo então presidente Jair Bolsonaro, que não garantiu fonte de custeio para o pagamento do piso salarial. E hoje nós estamos lidando com, além da falta da fonte de custeio, a falta de padronização de uma jornada de trabalho para esses profissionais.
Então, muito justo essa manifestação. Na educação na saúde, outro grave problema, né? A enfraquecimento e invisibilização das políticas de educação. Então, como é o profissional que nós queremos atuando no SUS, que tipo de formação ele precisa ter, qual o olhar dele para a população que é usuária do sistema, né? Políticas de educação permanente, de formação para esse trabalhador precisam ser garantidas nos municípios. Eu não posso simplesmente pensar que o profissional concluiu o curso de graduação, que ele está pronto para o Sistema Único de Saúde. É preciso que existam políticas nos municípios, no Estado e na União que garantam a educação permanente desse trabalhador. Além disso, precisamos considerar que a educação é um processo de mão dupla, né? Eu ensino e eu aprendo, e eu posso, inclusive, aprender com aqueles de quem eu cuido. Então, a educação popular em saúde precisa ser revisitada e valorizada em todos os espaços. Outro problema que a gente vivenciou na educação em saúde é esse distanciamento na formação para o SUS, né, com a entrada de muitas universidades privadas, como eu disse anteriormente, tem muito mais como objetivo o lucro do que a formação real desse profissional para o mercado que é a saúde pública, né, no nosso país. A mercantilização da relação ensino-serviço-comunidade. Então, hoje a gente tem uma disputa dessas universidades, por exemplo, pelos campos de estágio, em que muitas vezes as universidades privadas têm privilégios sobre as universidades federais, estaduais ou os institutos federais. Então, a gente precisa rever também essa discussão. Além disso, políticas indutoras, né, distanciadas da articulação ensino-serviço-comunidade, visando mudança curricular, e cursos de saúde EAD, que foram aprovados e que agora a gente teve suspensos para uma nova discussão, porque não é possível que a gente compreenda que é possível formar profissionais da saúde à distância. É preciso olhar, tocar, sentir, para que a gente possa formar profissionais da educação, profissionais da saúde. Além disso, a gente não pode se esquecer que as universidades sofreram com o subfinanciamento nos últimos governos e a gente precisa mudar o curso dessa história se a gente quer, de fato, investir, né, nos profissionais do SUS. Então, aí a gente mostra algumas notícias, né, que mostravam essa crise global dos trabalhadores, não só no Brasil, mas em outros países, e a questão aqui da autorização dos cursos EADs que foram suspensos, com certeza com muita legitimidade. Então, essa conferência, ela vem para que a gente possa avaliar as políticas do trabalho e da educação na saúde, reformular diretrizes e propostas adequadas ao SUS, de forma permanente, consolidada, resistente a conjunturas adversas, com o devido monitoramento pelos conselhos de saúde. Então, é importantíssimo que nós possamos nos lembrar que os conselhos de saúde têm um papel primordial. Não basta que existam conselhos de saúde nos municípios, é preciso que eles estejam estruturados para realmente realizar o seu papel, que é, além de fiscalizar a política pública de saúde do município, propor ações, propor outros avanços que muitas vezes não são alcançados apenas pela gestão. Quem pode fazer esse papel são exatamente os conselheiros municipais de saúde. Então, a gente precisa, né, se apropriar desse papel para que a gente possa avançar na formulação e reformulação de diretrizes para o SUS. Além disso, fortalecer ações articuladas intersetorialmente, como eu disse, saúde não é apenas ausência de doença. Então, se nós pensarmos na saúde apenas como ausência de doença, nós não vamos pensar na necessidade de articulação intersetorial com a educação, com a economia, com a habitação, porque todos eles fazem parte, né, de conjuntos de determinantes da saúde de uma população. Então, tanto na formação quanto na gestão do trabalho, com setores da educação e do trabalho, nas 3 esferas de governo e com a participação efetiva das escolas de saúde pública e dos conselhos de saúde. Essa conferência, então, ela é subdividida em 3 eixos, sendo que o primeiro deles vai discutir democracia, controle social e desafio da equidade na gestão participativa do trabalho e na educação em saúde. Então, o caminho proposto passa necessariamente pela implementação de ações que, de fato, fortaleçam a equidade, a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, a gestão democrática das relações de trabalho. Ora, se eu quero garantir que, de fato, eu tenha
profissionais voltados para o atendimento no SUS, eu preciso garantir que esses profissionais sejam ouvidos, que esses trabalhadores sejam ouvidos, eu preciso ter espaços protegidos para que eles possam dialogar com a gestão. Isso não pode ser tratado como algo que não seja intrínseco àquilo que é basilar no Sistema Único de Saúde. Então, democracia é uma das questões que precisa ser defendida e garantida dentro dos espaços decisórios do SUS, tanto nos conselhos quanto através da instalação das mesas de negociação municipais, estaduais e nacional. A nacional, inclusive, já foi restabelecida e é preciso que os municípios e Estado entrem também nos protocolos que já foram determinados pelo Conselho Nacional de Saúde e garantam esse espaço democrático de discussão e de participação do controle social. O eixo 2, que vai falar sobre trabalho digno, decente, seguro, humanizado, equânime e democrático no SUS, uma agenda estratégica para o futuro do Brasil. Por que uma agenda estratégica para o futuro? Como é que eu posso falar de saúde se eu não discuto essa questão de como e onde os trabalhadores estão atuando? Então, hoje nós lidamos, na maioria dos municípios, no estado, com condições adversas para esse trabalhador, onde faltam do básico os equipamentos mais importantes para que os diagnósticos possam ser realizados. Então, nós tivemos uma mudança na forma de gerir o Sistema Único de Saúde, entradas do terceiro setor, exatamente com o discurso de que a gente garantiria melhores condições para o atendimento à população. Mas o que nós vemos é que se repete toda a problemática da falta de materiais, insumos, medicamentos e de garantias de trabalho digno, mesmo com um investimento milionário no terceiro setor. Então, é preciso discutir trabalho digno, e isso passa pela questão da discussão de concurso público, de contratualização com direitos sociais. Além disso, nós precisamos garantir que essa seja uma agenda permanente e estratégica para que nós possamos pensar no futuro, e da manutenção do Sistema Único de Saúde no Brasil. É um desafio que a gente precisa articular com todos os setores econômicos e estruturais do nosso país. E o eixo 3, que é exatamente a educação para o desenvolvimento do trabalho na produção da saúde e do cuidado das pessoas que fazem o SUS acontecer. Não podemos nos esquecer, quem faz o SUS acontecer são pessoas, não é apenas recurso, não é apenas estrutura, são pessoas, e essas pessoas precisam ter uma formação adequada. E quem hoje pode oferecer formação adequada, senão as universidades que foram criadas com esse princípio, com esse objetivo, que é o de garantir educação e formação para o setor público. Então, as universidades federais, as universidades públicas precisam de investimento adequado e de políticas adequadas para que elas possam ser, de fato, orientadoras da formação para o Sistema Único de Saúde. Então, a saúde da democracia para a democracia da saúde. A educação e democracia para a população da saúde impulsionam a consolidação dos princípios e diretrizes do SUS. Então, tornam-se elementos disparadores para a construção de diretrizes, programas e políticas que impulsionam mudanças e avanços nas políticas de formação e educação permanente. Importante lembrar que cada um desses 3 eixos possui vários sub-eixos, nós não vamos nos deter neles aqui, mas é importante que nos grupos que sejam formados, esses sub-eixos possam ser detalhados. E para finalizar, gostaria aqui de deixar para vocês uma frase aqui que é de uma música do Emicida, que diz que há sempre um mundo, apesar de já começado, um mundo para a gente fazer, um mundo não acabado, um mundo filho nosso com a nossa cara. O mundo que eu disponho agora foi criado por mim, euzinho, pobre curumim, rico, franzino e risonho, sou milionário de um sonho. E que a gente possa construir esse sonho do futuro de um SUS que seja de fato integral e que possa garantir saúde de qualidade para todos e todas que necessitam. Então, esse é o sonho que a gente sonha juntos hoje. O sonho de construir propostas que possam garantir que trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde possam ter condições dignas, adequadas, para cuidarem de forma melhor possível da população brasileira. Muito obrigada. Eu sou enfermeira, atuo no Sistema Único de Saúde há 24 anos, mas além de mim, nós temos os auxiliares, os técnicos, temos também técnicos de laboratório, médicos
psicólogos e tantos outros, profissionais da saúde, trabalhadores que atuam na limpeza e tantos outros que fazem com que a sua saúde possa ser cuidada com dignidade e com qualidade. Sabe por quê? Porque aqui em Goiás tem gente que faz o SUS acontecer.